Shalom, Hashem, paz do Senhor, que os falaram, foi nesse 26 de novembro de 2022, Shabbat Shalom, sábado. Falar um pouco sobre o tema da conjuntura político-teológica dos tempos de hoje. Notícias tristes a gente vê, né, todo dia, o ser humano, a organização laica do Estado não dá conta. E nós estamos vendo crimes absurdos, insanos, as pessoas perdendo a orientação, a vontade de viver, o medo, as expectativas de eventos. E parece que não há um fundamento em que as pessoas confiarem, se sustentarem. Eu queria falar sobre esse fundamento. Nós cristãos usamos a arte, usamos imagens, usamos figuras, né, do Cristo. E elas têm sua utilidade, mas Cristo não está mais nessas figuras, não está mais lá na cruz. Ele ressuscitou e ele prometeu na sua palavra que estaria conosco até o fim dos tempos. Mas onde? No nosso sangue, na nossa vida. Como? Com a sua luz, com o seu Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade que é inspirada do Pai e do Filho. Portanto, não temamos os tempos. A luz de Cristo está conosco. Mas nós precisamos, e essa luz precisa que você colabore, que você procure a palavra de Deus, o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo, como diz João, se fez carne e habitou entre nós. Ele estava com Deus e através dele todas as coisas foram feitas. Quem é o Verbo? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas e nosso, e o juiz dos vivos e dos mortos. Como diz Paulo na sua epístola a Timóteo. Mas temos que buscar esse fundamento. Qual é esse fundamento? Primeiro, nós temos que crer, a fé. Crer em quê? Na aliança de Abraão. Sim, na aliança de Abraão. Aquela velha historinha. Você pode até nem crer na narrativa do Éden, de Adão, etc. Mas na aliança de Abraão você vai ter que crer. Porque Deus prometeu a Abraão a bênção do Verbo encarnado. E no seu descendente, ele daria a bênção a todas as nações. O seu descendente é Cristo, como nos ensina a revelação de Paulo. Então você precisa crer nessa aliança. E se você crer nessa aliança, todas as coisas serão mais fáceis. E você estará no caminho, que é Cristo, o caminho, o princípio e o fim. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que nós queremos é a vida, não é mesmo? Porque o tempo nos devora. O tempo nos devora e sem esta fé na aliança abrâmica, do seu descendente, que nos leva à aliança da ceia, da Eucaristia, da cruz de Cristo e a sua justificação e intercessão no trono de Deus, no alto, nas casas do Pai, nós não iremos às casas do Pai. Nós não ressuscitaremos para a luz de Cristo, para a sua vida. E o texto que você tem que crer, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, tem que ser o texto recepto, ou majoritário, porque existe um Novo Testamento chamado eclético, que é de uma cópia do Vaticano, sinaítico, do Mosteiro de Santa Catarina, Kierkegaard, que não presta, que era cópia, estava num vaso e ia ser jogada no lixo, porque não, as igrejas sabiam que aquela cópia era corrompida pelos políticos, imperadores, querendo diminuir a divindade de Cristo e a vitória da igreja. É só reparar lá em Apocalipse capítulo 5, 9 e 10, em que você tem os 24 anciãos que representam a igreja, segundo 2 Crônicas, a ordem sacerdotal
e 24 anciãos, estão coroados com o trono de Cristo em vestes brancas, coroado com a coroa de ouro, de glória. E, no entanto, a oração que eles fazem não os inclui. Por quê? Porque o corruptor do Novo Testamento grego, lá sinaítico e vaticano, colocou na terceira do plural, e não na primeira do plural, como está no texto recepto e majoritário. Então, o texto da tradução que você tem que pegar é para ler e estudar a palavra de Deus, a palavra do Verbo, que é a luz que nos salva, que nos faz reviver do tempo e da morte que nos devora, é o texto da tradução, do texto recepto ou majoritário. E é também da família 35, de Pickering, que tem 95% dos autóctones, ou seja, das palavras e doutrinas que foram ensinadas da boca do Messias, o Verbo encarnado, e dos apóstolos, seus discípulos. Então é isso aí, são fundamentos importantes para você sair desta Babilônia confusa do mundo de hoje, globalista. No Brasil e no mundo, culturalmente, politicamente, financeiramente, economicamente, uma verdadeira confusão babilônica que tira as esperanças da pessoa, tira os fundamentos das pessoas, a vida das pessoas. Então, se você fizer uma boa exegese do texto bíblico, usando uma boa hermenêutica, que é um método de interpretação gramático histórico, e se informando sobre essas questões e aprendendo a desenvolver o conhecimento profundo desse texto, se livrando da falsa ciência da terra girando molhada. É interessante que falaram de mim, que sou terraplanista, num colégio, e eu falei para aquela aluna que deveria responder da seguinte maneira quando falassem de mim e criticassem a Terra plana, que está lá em Josué 10, o Sol e a Lua pararam. Não foi a Terra que parou, foi o Sol e a Lua, a Bíblia revela isso para nós. E a Bíblia é inspirada pelo Criador do Sol, da Terra, do céu e da Lua. Então nós não podemos acreditar no homem, embora ele tenha títulos em Berlim, Londres, etc., onde for, Estados Unidos, Boston, né, Nova York, seja lá onde ele tirou um título, nós não vamos acreditar em homem titulado em lugar nenhum quando ele está contra a revelação bíblica. Então é simples. Se chamam que eu sou meio louco, porque sou terraplanista, imagina se eu vou acreditar numa melancia molhada giratória a 1.600 quilômetros com água salgada em cima. Então eu não posso acreditar que uma centrífuga vai enxugar a minha roupa. Ou eu acredito numa coisa ou na outra, porque senão eu não estou acreditando em ciência nenhuma. É uma contradição. Então eu não posso acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu acredito que a centrífuga seca a minha roupa, ou eu não acredito que uma melancia molhada com água salgada possa girar 1.600 quilômetros e manter essa água na casca da melancia. É o que eles acreditam. Também acredito que o homem veio dos negros da África que vieram do macaco. Também não posso acreditar nisso. Porque isso não é ciência, mas é uma religião. Precisa muita fé para acreditar nisso. Porque a ciência, os macacos, não foi por falta de macaco que hoje nós não vemos negros surgirem dos macacos e esses surgirem em outras raças brancas. Então não acredito nessa besteira. Isso é uma religião. E é pior, muito pior. Porque nem religião e nem ciência é. É uma farsa, uma fraude, né, do pai da mentira, que nós sabemos quem é. Então são essas orientações que nós temos que seguir, tanto para pregar como para ouvir a pregação. Se os homens estão preparados para pregar essa revelação do Verbo que se fez carne. E aí sim nós teremos paz, tranquilidade e teremos então a ressurreição do tempo devorador de nossas vidas. Paz e graça, eu espero ter ajudado com essas instruções. Leia sua Bíblia no tradução do texto recepto, caminhe no caminho que é Cristo e tudo irá bem para você. Ele nos consola e está presente vivendo na sua luz em nós, na luz do nosso batismo, da nossa fé, hoje para todo sempre, até as casas do Pai.
Se você falou Alfa, oferecimento Mistério Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, paz e graça para você, tenha um bom fim de semana. Deus abençoe. E se você ainda não aceitou Jesus, faça-o agora com pequena oração. Eu aceito o Senhor Jesus como meu caminho, verdade, minha vida e meu Deus único. Sua redenção na cruz e minha justificação para a vida eterna e ressurreição. Na sua ressurreição e na sua intercessão celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que me ouve também, irmão cristão, receba a sua bênção. Amém. Até a próxima oportunidade.